Muita gente acredita que confiar em Deus significa sentar e esperar que as coisas aconteçam por conta própria, como se a fé fosse apenas desejar e aguardar um milagre cair do céu. Pensam que se entregar a uma orientação superior é o mesmo que abrir mão do esforço pessoal, mas a verdade vai muito mais fundo do que isso. Eu, Brian Tracy, aprendi ao longo de décadas que a fé verdadeira não substitui a ação, ela a fortalece. Quando você confia em Deus, não para de agir. Você age com mais clareza, e com menos medo e com muito mais propósito. A ansiedade diminui porque você compreende que não está sozinho nesse processo. A incerteza perde força porque você sabe que cada passo tem uma direção, mesmo quando não enxerga o panorama completo. Confiar não quer dizer fechar os olhos para os desafios. Significa enfrentá-los com serenidade interior. Significa cumprir a sua parte com disciplina e permitir que o que está fora do seu alcance siga uma ordem maior do que você. Quando você combina fé com ação consistente, sua mente se liberta do medo excessivo e passa a se concentrar no que realmente importa. O sucesso não nasce apenas do esforço humano, mas do alinhamento entre intenção, trabalho e confiança. E quando você aprende a avançar com essa convicção profunda, o seu caminho deixa de parecer caótico e começa a parecer guiado. Confiar em Deus não significa que a sua vida ficará livre de obstáculos. Isso significa que você vai encarar cada obstáculo com uma perspectiva diferente. Eu, Brian Tracy, aprendi que a fé autêntica não elimina os desafios, mas transforma completamente a maneira como você os interpreta. Quando algo não sai como esperado, você tem duas opções: enxergar aquilo como uma derrota definitiva ou como um redirecionamento. A confiança em uma orientação superior permite que você assuma que mesmo os atrasos e as dificuldades fazem parte de um propósito maior. Essa convicção reduz a ansiedade e fortalece a sua determinação. Muitas pessoas dizem que confiam, mas vivem dominadas pelo pavor. Se preocupam demais com o futuro, tentam controlar cada detalhe e entram em desespero quando as coisas saem do roteiro planejado. Mas confiar de verdade implica aceitar que nem tudo depende de você. Significa cumprir a sua parte com disciplina, preparo e esforço, e depois soltar o que está além do seu controle. E essa combinação de ação responsável e entrega consciente cria uma estabilidade interior que pouquíssimas pessoas chegam a desenvolver. A fé também fortalece o seu caráter. Quando você acredita que o seu caminho tem sentido, mesmo sem entender cada passo, você desenvolve paciência. E a paciência é uma virtude estratégica no sucesso. Muitas metas exigem tempo. Muitos resultados se constroem em silêncio antes de se tornarem visíveis. A pessoa que confia não desiste com facilidade. Porque entende que o processo tem valor, mesmo quando o resultado ainda não apareceu na superfície. Confiar em Deus também muda o seu diálogo interno. Em vez de repetir pensamentos de dúvida constante, você começa a reforçar convicções de propósito. Não se trata de negar a realidade, mas de interpretá-la com esperança firme. E essa esperança não é ingenuidade, é força emocional. Ela permite que você haja com serenidade em vez de desespero, e quando você age a partir da serenidade, as suas decisões tendem a ser mais claras e mais estratégicas. Outro aspecto fundamental é que a confiança reduz o peso do perfeccionismo extremo. Você entende que pode cometer erros e ainda assim continuar sendo guiado. A pressão de fazer tudo perfeito diminui. Você se concentra em fazer o melhor possível, sabendo que o resultado final não depende unicamente do seu controle. Essa mentalidade libera energia mental que antes era desperdiçada em preocupação desnecessária. A fé também influencia diretamente a sua resiliência. Quando você enfrenta perdas, rejeições ou momentos de incerteza, não desmorona facilmente. Pode sentir tristeza ou frustração, mas não perde a direção. A convicção de que a sua vida tem um propósito maior lhe dá força para continuar. E essa continuidade é decisiva no sucesso. Muita gente fracassa não por falta de talento, mas por desistir cedo demais. Confiar em Deus não significa que você vai parar de planejar. Significa que você planeja com humildade. Reconhece que pode organizar o seu caminho, mas permanece aberto aos ajustes inesperados. Essa flexibilidade mental evita a frustração quando as circunstâncias mudam. Em vez de resistir, você aprende a se adaptar com confiança. A verdadeira fé não é passividade, é ação alinhada. É levantar todos os dias, trabalhar com disciplina,
evoluir constantemente e, ao mesmo tempo, manter paz interior diante do incerto. Essa combinação cria uma estabilidade profunda, e quando a sua mente está estável, o seu foco melhora, a sua constância aumenta e os seus resultados se fortalecem. Confiar em Deus é avançar com convicção, mesmo quando o panorama não está completamente claro. É caminhar sabendo que cada passo tem significado, e essa certeza interior transforma a sua maneira de enfrentar a vida. Porque quando você trabalha com fé e age com disciplina, o seu caminho para o sucesso deixa de ser dominado pelo medo e começa a ser guiado por propósito. Confiar em Deus implica algo mais profundo do que repetir palavras de fé. Implica transformar a sua maneira de encarar a incerteza. Eu, Brian Tracy, aprendi que a maioria das pessoas trava quando não tem todas as respostas. Querem garantias antes de avançar. Querem sinais claros antes de tomar decisões. Mas a fé verdadeira não funciona assim. A fé se ativa quando você dá o passo mesmo sem enxergar o caminho todo. Não porque ignora o risco, mas porque confia que será orientado enquanto avança. Na maioria das vezes, o medo nasce do desejo de controle absoluto. Queremos saber como vai terminar cada projeto, cada relacionamento, cada decisão. Só que a vida não oferece esse nível de previsibilidade. Confiar em Deus significa aceitar que existe um panorama muito mais amplo do que você consegue ver. Essa aceitação reduz a pressão interna. Você não sente mais que precisa carregar sozinho o peso completo do futuro. Faz o que cabe a você hoje com excelência e permite que o restante se encaixe no tempo certo. A confiança também transforma a sua relação com os erros. Quando você falha, em vez de interpretar aquilo como derrota final, passa a ver como aprendizado dentro de um plano maior. A fé permite entender que até as experiências difíceis podem redirecionar você para oportunidades melhores. Muitas vezes o que parecia uma perda se torna preparação, mas só quem confia tem a paciência necessária para descobrir isso. Outro aspecto importante é que a fé fortalece o seu foco. Quando você acredita que a sua vida tem direção, reduz as distrações desnecessárias. Não vai atrás de cada oportunidade por desespero. Avalia com calma, decide com critério, porque sabe que não precisa forçar resultados por ansiedade. A confiança elimina a urgência descontrolada e a substitui por determinação serena. Confiar em Deus também oferece estabilidade emocional nos momentos de crítica ou rejeição. Quando a sua identidade está enraizada em uma convicção mais profunda do que a opinião alheia, as palavras externas perdem o poder de te destruir. Você pode ouvir críticas, filtrar o que é útil e seguir em frente sem perder o equilíbrio. Essa estabilidade interior é uma das bases mais sólidas da liderança pessoal. A fé não elimina o esforço, ela o dignifica. Quando você trabalha com a convicção de que o seu esforço tem propósito, a sua energia muda por completo. Você não trabalha apenas por reconhecimento, trabalha por missão. E a missão sustenta muito mais do que o aplauso, porque o aplauso é passageiro, mas o propósito é duradouro. Você também precisa entender que confiar não significa ser passivo. Fé sem ação é ilusão. Você precisa se preparar, estudar, planejar e agir com disciplina. A diferença é que não faz mais isso dominado pelo medo, mas impulsionado pela convicção. E essa diferença muda a qualidade do seu desempenho. A ansiedade bloqueia a clareza. A confiança a amplia. Confiar em Deus permite aceitar as fases de espera sem desespero. Há etapas em que o avanço parece lento, em que os resultados não aparecem, mas a paciência faz parte do processo. Muitas sementes crescem debaixo da terra antes de aparecerem na superfície. A fé te ajuda a manter constância mesmo quando o progresso não é imediato. No final, confiar em Deus e deixar que Ele guie o seu caminho para o sucesso significa viver com propósito e paz ao mesmo tempo. Significa agir com responsabilidade e descansar na certeza de que você não caminha sozinho. E quando você combina disciplina com fé, esforço com confiança e ação com serenidade, o seu caminho deixa de parecer incerto e começa a parecer alinhado. Porque a verdadeira orientação nem sempre elimina as dificuldades, mas sempre lhe dá força para atravessá-las. Confiar em Deus também significa aprender a caminhar quando não entende completamente o propósito do que está vivendo. Eu, Brian Tracy, aprendi que um dos momentos mais difíceis para qualquer pessoa é quando as coisas não saem como esperava, mesmo depois de ter trabalhado com disciplina e dedicação. Nesses momentos, a mente humana tende a questionar tudo.
Se pergunta se escolheu errado e se perdeu tempo, se cometeu um erro irreparável. Mas a fé autêntica permite interpretar esses momentos não como fracassos definitivos, mas como etapas necessárias. Muitas vezes, o que você chama de atraso é, na verdade, preparação. O que você chama de perda é redirecionamento. E o que você chama de obstáculo é formação de caráter. Confiar em Deus não significa que tudo será confortável. Significa que tudo terá propósito, mesmo quando você não enxerga isso de imediato. E essa perspectiva muda a sua postura diante da adversidade. Em vez de se desesperar, você começa a se perguntar: o que posso aprender aqui? Como posso crescer nessa etapa? Essa mentalidade transforma completamente a experiência. A fé também reduz a comparação constante. Quando você acredita que o seu caminho está sendo guiado, deixa de se obcecar com o progresso dos outros. Entende que cada pessoa tem um processo diferente, tempos diferentes e desafios diferentes. A comparação gera ansiedade e frustração. A confiança gera foco. Quando você se concentra no próprio crescimento, a sua energia se canaliza melhor. E energia bem direcionada produz resultados consistentes. Outro aspecto profundo de confiar em Deus é que fortalece a sua integridade. Quando você age a partir de convicções espirituais, toma decisões alinhadas com valores mais elevados do que o ganho imediato. Não escolhe caminhos rápidos que comprometem o seu caráter. E entende que o sucesso verdadeiro não se constrói sobre atalhos que contradizem a sua consciência. Essa coerência interna oferece estabilidade a longo prazo, porque você pode olhar para as suas decisões com tranquilidade. Confiar também ajuda a lidar com a pressão. Em momentos em que outros se deixam dominar pelo estresse, você consegue manter serenidade, não porque ignora a dificuldade, mas porque sabe que nem tudo depende exclusivamente da sua força. Você faz a sua parte com excelência, mas não se destrói emocionalmente se o resultado não aparece de imediato. A fé ensina também a ser grato no meio do processo, a reconhecer pequenas vitórias, a valorizar avanços invisíveis. Essa gratidão muda o seu foco mental. Em vez de viver centrado apenas no que falta, você aprende a reconhecer o que já conquistou. E essa postura fortalece a sua motivação e a sua disciplina. Confiar em Deus não elimina a necessidade de planejamento, mas o equilibra com humildade. Você organiza, estabelece metas e se esforça, mas permanece aberto aos ajustes imprevistos. Entende que o caminho pode mudar sem perder o propósito. Essa flexibilidade evita frustrações desnecessárias quando a vida não segue o seu roteiro exato. A verdadeira confiança não é passividade. É ação com convicção, é levantar todos os dias com disciplina, trabalhar com excelência e, ao mesmo tempo, descansar na certeza de que não está sozinho. Essa combinação de responsabilidade e fé cria uma estabilidade profunda que se reflete nas suas decisões, no seu caráter e na sua perseverança. Quando você aprende a confiar plenamente e a deixar que Deus guie o seu caminho para o sucesso, a sua perspectiva se transforma. Você deixa de viver dominado pelo medo do futuro e começa a caminhar com propósito, não porque tem todas as respostas, mas porque tem convicção. E essa convicção lhe dá força para avançar mesmo quando o caminho não está completamente claro. Confiar em Deus também significa aprender a manter firmeza quando tudo ao redor parece desmoronar. Eu, Brian Tracy, aprendi que a fé verdadeira se prova na pressão, não no conforto. É fácil falar em confiança quando tudo avança sem obstáculos, mas quando surgem perdas, atrasos ou portas que se fecham sem aviso, é aí que a sua convicção se fortalece ou se rompe. A diferença entre quem persevera e quem abandona, muitas vezes, não está no talento, está na profundidade da confiança. Muita gente interpreta os momentos difíceis como sinais de que deve parar, mas a fé ensina a discernir entre uma porta fechada que está te protegendo e uma dificuldade que simplesmente está te formando. Nem toda resistência é rejeição, às vezes é treinamento. Quando você confia que até as experiências incômodas têm propósito, desenvolve paciência estratégica. E a paciência estratégica é decisiva no sucesso de longo prazo. Confiar também ajuda a lidar com a incerteza de forma serena. Não saber exatamente como uma situação vai se resolver pode gerar ansiedade intensa, mas quando você acredita que existe uma direção maior conduzindo o seu processo, essa ansiedade diminui. Você se concentra no presente, em fazer o correto hoje, em avançar um passo de cada vez.
Essa disciplina diária sustentada pela fé cria progresso constante. Outro elemento importante é que a confiança fortalece o seu caráter diante da tentação de desistir quando o resultado demora a aparecer. Quando o reconhecimento não vem, quando o esforço parece invisível, é fácil perder motivação. Mas a fé lembra que o trabalho constante nunca é em vão. Pode ser que você não veja resultados imediatos, mas o crescimento interno está acontecendo. E esse crescimento interno precede o sucesso visível. A fé também redefine a sua relação com o fracasso. Em vez de se ver como derrotado, você se vê como aprendiz. Não interpreta o erro como o fim, mas como um ajuste. Essa perspectiva te mantém em movimento, porque você entende que o sucesso não é uma linha reta, é um processo de correção constante. E confiar que esse processo faz sentido lhe dá força para continuar. Confiar em Deus não significa ignorar a realidade. Significa enfrentá-la com esperança firme. Você consegue reconhecer um problema sem cair no desespero. E consegue admitir uma dificuldade sem perder a direção. Essa estabilidade emocional é uma vantagem enorme, porque enquanto outros reagem com medo, você consegue agir com clareza. Você também precisa entender que a confiança autêntica se manifesta nas suas decisões diárias. Não é só uma crença abstrata, é escolher agir com integridade mesmo quando seria mais fácil tomar atalhos. É manter disciplina mesmo quando ninguém está olhando. É perseverar mesmo quando o resultado não aparece de imediato. Essa coerência entre fé e ação fortalece a sua liderança pessoal. Confiar em Deus permite caminhar com humildade. Você reconhece as suas capacidades, mas também os seus limites. Essa combinação evita a arrogância e reduz o medo, porque você não se sente obrigado a provar tudo por conta própria. Faz a sua parte com excelência e descansa na certeza de que o resultado final não depende unicamente da sua força. No final, deixar que ele guie o seu caminho para o sucesso não significa abandonar o esforço, significa alinhá-lo, significa trabalhar com convicção profunda, sabendo que cada passo tem propósito. E quando você vive com essa combinação de disciplina e fé, o seu caminho deixa de parecer incerto e começa a parecer conduzido. Porque a verdadeira orientação nem sempre elimina os desafios, mas sempre lhe dá a força para superá-los. Confiar em Deus também significa aprender a soltar o controle sem perder a responsabilidade. Eu, Brian Tracy, aprendi que muitas pessoas vivem exaustas porque tentam sustentar sozinhas o peso completo do seu futuro. Querem prever cada resultado, antecipar cada obstáculo e garantir cada conquista. Mas essa carga constante gera ansiedade. A fé autêntica ensina que você é responsável pelo seu esforço, não pelo resultado final. Você faz a sua parte com excelência, mas não se destrói emocionalmente pelo que não pode controlar. Soltar não é desistir. Soltar é aceitar que existem variáveis fora do seu domínio. Quando você entende isso, a sua mente se liberta de uma pressão desnecessária. Você consegue se concentrar no que realmente depende de você, a sua preparação, a sua atitude, a sua constância. Essa clareza aumenta o seu rendimento, porque a energia que antes se perdia em preocupação, agora se canaliza em ação disciplinada. A confiança também te ajuda a manter estabilidade quando outros duvidam de você. Haverá momentos em que a sua visão não será compreendida, em que as suas decisões serão questionadas. Se a sua segurança depender apenas da aprovação externa, a sua determinação será frágil. Mas quando a sua convicção está enraizada em uma fé profunda, você consegue avançar mesmo sem aplausos. Essa firmeza interior é fundamental em qualquer caminho para o sucesso. Outro aspecto importante é que confiar em Deus muda a sua relação com o tempo. Nem tudo acontece no seu calendário. Algumas metas demoram mais do que o esperado. Algumas oportunidades surgem quando você menos imagina. A fé ensina a respeitar os processos, a entender que o crescimento muitas vezes acontece em silêncio, antes de se tornar visível. Essa paciência estratégica mantém você constante quando outros entram em desespero. A confiança também fortalece a sua ética. Quando você acredita que a sua vida tem um propósito maior, evita caminhos que comprometem a sua integridade. Não se deixa seduzir por atalhos que prometem resultados rápidos, mas corroem o caráter. Entende que sucesso sem valores não é sucesso verdadeiro. Essa coerência entre fé e ação constrói uma base sólida para qualquer conquista duradoura. Confiar não elimina o esforço, ele o dignifica. Você trabalha não apenas por ambição pessoal, mas por propósito.
E essa diferença transforma a qualidade da sua disciplina. Você não age movido pelo medo do fracasso, mas pela convicção de cumprir a sua responsabilidade. E essa convicção oferece estabilidade emocional mesmo diante das dificuldades. Você também aprende a ser grato até nas etapas de preparo. Reconhece avanços pequenos, valoriza aprendizados ocultos. Essa gratidão fortalece a sua mentalidade, porque quando você aprecia o que tem enquanto trabalha pelo que quer, mantém equilíbrio interno. E o equilíbrio interno é uma das maiores forças no caminho para o sucesso. Confiar em Deus implica viver com uma mistura poderosa de ação e serenidade. Você age com determinação, mas descansa com paz. Se esforça com disciplina, mas não vive dominado pela ansiedade. Essa combinação cria uma mentalidade estável e forte. No final, deixar que ele guie o seu caminho significa caminhar com propósito claro e coração tranquilo. Não porque o caminho é sempre fácil, mas porque você sabe que cada passo tem sentido. E quando vive com essa convicção profunda, o sucesso deixa de ser uma obsessão desesperada e passa a ser a consequência natural de uma vida alinhada com fé, disciplina e coerência. Confiar em Deus também significa aprender a manter a direção quando as circunstâncias mudam de forma inesperada. Eu, Brian Tracy, aprendi que muitas pessoas perdem o equilíbrio não porque o caminho é difícil, mas porque não toleram que o plano se altere. Se agarram a uma ideia rígida de como as coisas deveriam acontecer, mas a fé autêntica ensina que o propósito pode se manter firme, mesmo quando a rota precisa de ajuste. Nem toda mudança é uma perda. Muitas vezes é uma correção necessária. Quando você confia profundamente, desenvolve flexibilidade sem perder convicção, consegue aceitar que uma oportunidade não funcionou como esperava e ainda assim continuar avançando. Não interpreta cada desvio como sinal de fracasso. Analisa, aprende e segue em frente. Essa estabilidade mental oferece vantagem sobre quem trava diante do inesperado. A confiança permite se adaptar sem se desesperar. Outro aspecto fundamental é que a fé reduz a ansiedade da comparação. Quando você acredita que o seu caminho está sendo guiado, para de medir constantemente o seu progresso pelo dos outros. Entende que cada pessoa tem tempos diferentes. Essa compreensão te devolve o foco. Em vez de competir por validação externa, você trabalha com propósito interno. E o propósito interno é muito mais sustentável do que a pressão externa. Confiar também transforma a sua relação com a incerteza financeira, profissional ou pessoal. Em momentos em que não tem clareza total sobre o resultado, você mantém calma porque sabe que a sua responsabilidade é se preparar e agir, não garantir. Essa diferença muda o seu nível de estresse. Você faz a sua parte com excelência, mas não se consome mentalmente pelo que ainda não enxerga. A fé também fortalece a sua perseverança nas etapas silenciosas. Há momentos em que o trabalho não recebe reconhecimento, em que o progresso parece parado, mas confiar lembra que o crescimento muitas vezes acontece fora da vista, como uma raiz que se fortalece antes de a árvore se tornar visível. Essa compreensão ajuda a entender que os processos internos precedem os resultados externos. Outro elemento importante é que confiar em Deus fortalece a sua humildade. Você reconhece que tem capacidades, mas também limites. Essa humildade evita a arrogância e reduz o medo, porque você não se sente obrigado a provar tudo sozinho. Faz o seu melhor e descansa na convicção de que o resultado final não depende unicamente da sua força. A confiança também permite enfrentar decisões difíceis com maior serenidade. Quando precisa escolher entre caminhos incertos, consegue fazê-lo a partir da convicção e não do pânico. Ora, reflete, analisa e depois age. E essa combinação de fé e raciocínio produz decisões mais equilibradas. Confiar não significa evitar o esforço intelectual, nem o planejamento estratégico. Significa complementá-los com uma base espiritual sólida. Você organiza, estuda e trabalha com disciplina, mas mantém paz diante do imprevisível. Essa paz melhora a sua clareza mental e a sua liderança pessoal. No final, não deixar que ele guie o seu caminho para o sucesso é aceitar que a sua vida tem direção mesmo quando você não enxerga o mapa inteiro. É caminhar com propósito, agir com responsabilidade e descansar com confiança. E quando combina fé profunda com ação consistente, você desenvolve uma estabilidade que poucos possuem, porque enquanto outros se desestabilizam pelo medo, você avança com convicção,
E essa convicção sustentada no tempo é uma das bases mais firmes para alcançar um sucesso autêntico e duradouro. Confiar em Deus também significa aprender a manter esperança quando os resultados não são imediatos. Eu, Brian Tracy, aprendi que uma das maiores provas de fé acontece nos períodos de espera. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde tudo parece acontecer com velocidade, mas os processos verdadeiramente importantes, o crescimento pessoal, a maturidade emocional e a construção de caráter levam tempo. E se você não confia, a espera vira desespero. Mas se você confia, a espera vira preparação. Muitas vezes o que parece silêncio é formação. Você ora, trabalha, se esforça e não vê mudanças imediatas. Mas debaixo da superfície, algo está acontecendo. As suas habilidades estão se fortalecendo. A sua paciência está se expandindo. O seu caráter está sendo refinado. A fé permite entender que nem todo progresso é visível na hora. Essa compreensão dá estabilidade quando outros se frustram e abandonam tudo. Confiar em Deus também transforma a sua relação com a pressão social. Haverá pessoas que vão questionar o seu caminho, que não vão compreender as suas decisões, que vão medir o seu progresso com padrões externos. Mas quando você sabe que a sua direção tem um propósito maior, não precisa justificar cada passo. Pode avançar com convicção, mesmo sem aprovação. Essa firmeza interna é sinal de maturidade espiritual e mental. E outro aspecto importante é que a confiança elimina o medo excessivo do fracasso. Quando você entende que o seu valor não depende exclusivamente dos resultados temporários, o erro perde o seu poder paralisante. Você consegue tentar com coragem porque sabe que até os tropeços fazem parte do aprendizado. Essa liberdade para tentar sem terror fortalece a sua liderança e a sua criatividade. A fé também ajuda a manter integridade diante de decisões difíceis. Nos momentos em que o caminho fácil parece tentador, a confiança te lembra que o sucesso verdadeiro não se constrói sacrificando os seus princípios. Você consegue escolher o caminho certo mesmo sendo mais lento, porque entende que a coerência entre fé e ação vale mais do que qualquer conquista rápida sem fundamento. Confiar em Deus também ensina a praticar gratidão no meio do processo, a reconhecer bênçãos presentes enquanto trabalha em direção às metas futuras. Essa atitude transforma a sua mentalidade. Em vez de viver em constante sensação de carência, você vive consciente do que já tem, e a gratidão fortalece o foco, reduz a ansiedade e melhora a clareza. A confiança não elimina a necessidade de disciplina, na verdade, a fortalece. Você continua planejando, trabalhando e se esforçando, mas agora faz tudo com paz interior. Não age movido pelo medo, mas pela convicção. Essa diferença muda a qualidade da sua energia. A energia que nasce do medo esgota. A energia que nasce da fé sustenta. Você também precisa entender que confiar não significa fugir da responsabilidade. Significa assumi-la com humildade. Você reconhece que tem um papel ativo no seu caminho, mas não se considera o único arquiteto do resultado. Essa combinação de ação e dependência espiritual cria equilíbrio, nem passividade, nem arrogância. No final, deixar que ele guie o seu caminho para o sucesso significa caminhar com coragem e serenidade ao mesmo tempo. Significa aceitar que haverá momentos de dúvida, mas escolher confiar mesmo assim. Significa trabalhar com excelência e descansar com paz. E quando você vive dessa forma, a sua vida deixa de parecer uma luta constante e começa a parecer uma missão guiada. Porque a fé não elimina os desafios, mas lhe dá a força para superá-los com caráter, propósito e estabilidade interior. Confiar em Deus também significa aprender a enxergar cada etapa como parte de uma construção maior, mesmo quando você não entende completamente o desenho. Eu, Brian Tracy, aprendi que muitas pessoas perdem a direção porque só valorizam as etapas de sucesso visível. Comemoram quando vencem, mas desanimam quando atravessam processos silenciosos. No entanto, a fé ensina que as etapas ocultas são tão importantes quanto as visíveis. O caráter se forma em privado antes de sustentar conquistas em público. Quando você confia, começa a entender que o sucesso não é apenas um destino, e é uma transformação interna. Deus não está apenas interessado em te levar a uma meta externa, mas em te preparar para sustentá-la. Muita gente alcança oportunidades para as quais ainda não estava pronta e acaba perdendo, mas quando há preparo interno, o sucesso se torna estável. Essa preparação
acontece exatamente nos momentos em que parece que nada está mudando, mas tudo está sendo formado. Confiar também ajuda a superar o medo da rejeição. Haverá portas que não vão se abrir e projetos que não vão prosperar, pessoas que não vão compreender a sua visão. Se você interpretar cada rejeição como derrota definitiva, a sua motivação vai minguar. Mas se confiar que cada porta fechada pode estar te protegendo ou te redirecionando, a sua perspectiva muda. A rejeição deixa de ser final e vira um ajuste. Outro aspecto importante é que a fé fortalece a sua coragem. Quando você sabe que não caminha sozinho, se atreve a tentar coisas que antes evitava por medo. Consegue assumir riscos calculados com mais tranquilidade. Consegue sair da zona de conforto sabendo que a sua identidade não depende unicamente do resultado. Essa coragem sustentada é fundamental em qualquer caminho para o sucesso. Confiar em Deus também muda a sua maneira de enfrentar as perdas. A perda pode ser dolorosa, mas a fé permite atravessá-la sem perder a esperança. Você não nega a dificuldade, mas também não a transforma no centro da sua história. Entende que a sua vida é maior do que um momento específico. Essa visão ampla reduz o impacto emocional dos tropeços temporários. A confiança também mantém a sua humildade quando as coisas dão certo. O sucesso pode gerar orgulho excessivo se você atribuir tudo unicamente à sua capacidade. Mas a fé lembra que existem fatores maiores do que você. Essa humildade protege o seu caráter e mantém o foco no propósito, não apenas na conquista. Confiar não significa ignorar o planejamento nem o esforço estratégico. Significa complementá-los com serenidade interior. Você continua aprendendo, trabalhando e evoluindo, mas agora faz tudo isso com paz. Não vive obcecado com o resultado, vive comprometido com o processo. E quando se compromete com o processo com fé constante, o resultado costuma chegar de forma mais sólida. Você também aprende a ouvir com mais atenção. A confiança permite que você pause e reflita, e busque orientação antes de agir por impulso. Essa pausa espiritual melhora a qualidade das suas decisões, porque você não analisa apenas com lógica, avalia com convicção interna. No final, deixar que ele guie o seu caminho para o sucesso significa aceitar que o propósito é maior do que o momento. Significa caminhar com disciplina firme e coração tranquilo. Significa agir com responsabilidade e descansar com esperança. E quando combina fé profunda com esforço constante, você desenvolve uma estabilidade que poucos possuem. Porque enquanto outros vivem dominados pela ansiedade do futuro, você avança com a confiança de que cada passo tem sentido. E essa confiança sustentada no tempo é uma das bases mais sólidas para um sucesso autêntico e verdadeiramente duradouro. Confiar em Deus também significa aprender a manter firme a sua identidade quando as circunstâncias tentam redefinir quem você é. Eu, Brian Tracy, aprendi que muitas pessoas permitem que os resultados temporários determinem como se enxergam. Se vencem, se sentem valiosas. Se perdem, se sentem fracassadas. Mas quando a sua identidade está baseada apenas em conquistas externas, a sua estabilidade é frágil. A fé oferece algo muito mais profundo, uma identidade enraizada em propósito, não em resultados momentâneos. Quando você confia de verdade, entende que o seu valor não oscila a cada sucesso ou tropeço. Essa compreensão lhe dá equilíbrio emocional. Você consegue comemorar uma vitória sem perder a humildade e atravessar uma derrota sem perder a dignidade. Essa estabilidade interior é essencial no caminho para o sucesso, porque evita que emoções extremas te tirem da direção. Confiar também ensina a lidar com a incerteza com coragem. Há momentos em que você não tem clareza sobre o próximo passo, em que as oportunidades não estão definidas e o panorama parece difuso. Sem fé, esse vazio gera ansiedade intensa, mas com fé, o vazio se torna espaço de preparação. Você consegue esperar sem se desesperar, consegue avançar passo a passo sem precisar enxergar o destino completo. Outro aspecto importante é que a confiança fortalece a sua disciplina quando ninguém está olhando. Muita gente trabalha com intensidade quando recebe reconhecimento, mas perde constância quando o aplauso desaparece. A fé transforma essa motivação. Você trabalha porque acredita no seu propósito, e não porque outros te validam. Essa motivação interna é muito mais poderosa e sustentável. Confiar em Deus também transforma a sua perspectiva sobre o sacrifício. Às vezes você precisará abrir mão de algo imediato por algo maior.
precisará escolher o caminho mais difícil, mas mais íntegro. Sem fé, essa renúncia pode parecer uma perda injusta. Com fé, ela se percebe como investimento. Você entende que nem todo sacrifício é derrota. Alguns são preparação para algo muito maior. A confiança também reduz a ansiedade por resultados rápidos. Muitas metas exigem processo, disciplina e tempo. Quando você acredita que existe um propósito conduzindo o seu caminho, consegue manter constância sem se desesperar pelo ritmo. Essa paciência estratégica permite construir bases sólidas em vez de resultados frágeis. Você também aprende a ouvir em profundidade. A fé te convida a refletir antes de agir por impulso, a buscar direção no silêncio. Essa pausa melhora a qualidade das suas decisões, porque você não age apenas a partir da lógica, mas da convicção interna alinhada com os seus valores. Confiar não significa evitar responsabilidade, nem delegar o seu esforço. Significa combinar trabalho disciplinado com serenidade espiritual. Você estuda, planeja e executa com excelência, mas descansa na certeza de que não caminha sozinho. Essa combinação cria estabilidade emocional diante das mudanças inevitáveis da vida. No final, deixar que ele guie o seu caminho para o sucesso significa viver com propósito constante. Significa que a sua motivação não depende unicamente de circunstâncias favoráveis. Significa que você consegue atravessar etapas difíceis sem perder a esperança, porque a sua convicção não está ancorada em resultados temporários, mas em uma direção maior. E quando você vive dessa forma, com disciplina firme, caráter íntegro e fé profunda, você desenvolve uma força interior extraordinária. Uma força que não desmorona diante da pressão. Uma força que permite avançar mesmo quando o caminho não está claro. E essa fortaleza sustentada é uma das bases mais poderosas para alcançar um sucesso autêntico, estável e verdadeiramente significativo. Confiar em Deus alcança sua forma mais profunda quando você entende que o sucesso não é apenas uma meta externa, mas uma transformação interna. Eu, Brian Tracy, aprendi que muitas pessoas buscam resultados visíveis, dinheiro, reconhecimento, conquistas, mas negligenciam o estado interior que sustenta esses resultados. A fé muda esse foco. Ela ensina que o sucesso verdadeiro começa por dentro, na confiança, na integridade e na paz com que você caminha todos os dias. Quando você deixa que ele guie o seu caminho, aprende a viver com propósito em vez de pressão. Não corre mais impulsionado pelo medo de ficar para trás. Avança com determinação serena. E essa serenidade não significa falta de ambição. Significa ambição alinhada. E significa trabalhar com excelência sem perder o equilíbrio. Significa se esforçar sem ansiedade destrutiva. A confiança também redefine a sua relação com a incerteza. Em vez de encará-la como ameaça, você começa a vê-la como parte do processo de crescimento. Não precisa ter cada detalhe sob controle para avançar. Você faz a sua parte com disciplina e permite que o restante se encaixe no tempo certo. Essa mentalidade reduz o estresse e aumenta a clareza. Porque quando você não está dominado pelo medo, pensa melhor. Nesse ponto, você compreende que os obstáculos não são interrupções do plano, são ferramentas do plano. Cada desafio fortalece algo em você: paciência, resiliência, caráter, humildade. Sem esses elementos, o sucesso externo seria frágil. Com eles, se torna sustentável. A fé permite atravessar provas sem perder a identidade. Você também aprende que a gratidão faz parte do caminho. Ser grato mesmo nas etapas difíceis muda o seu foco mental. Lembra que você já avançou, que já superou obstáculos antes. Essa memória fortalece a sua convicção, porque você sabe que não é a primeira vez que enfrenta a incerteza e também não será a última vez que a supera. Confiar em Deus não te isenta de responsabilidade. Pelo contrário, te impulsiona a agir com maior excelência. Você se prepara, estuda, trabalha e planeja, mas faz tudo com humildade. Reconhece que a sua capacidade é um recurso, mas não é o único fator. Essa humildade evita a arrogância quando você triunfa e desesperança quando enfrenta dificuldades. A fé também lhe dá paz no processo. Você não precisa demonstrar constantemente o seu valor. Não precisa competir com ansiedade. Consegue se concentrar na sua missão. E quando trabalha a partir da missão em vez da comparação, a sua energia se canaliza com muito mais eficiência. No nível mais alto,
Confiar significa caminhar com certeza mesmo sem enxergar o final do caminho. E significa acreditar que cada passo tem sentido, mesmo sem compreender completamente o mapa. Essa convicção te sustenta quando outros desistem, porque enquanto alguns só confiam quando tudo está claro, você confia mesmo quando o panorama é parcial. E aqui está a verdade final. Quando você combina fé profunda com ação disciplinada, a sua vida deixa de ser uma luta constante por controle e se torna uma caminhada com direção. O sucesso deixa de ser uma obsessão desesperada e vira consequência natural de uma vida alinhada. Porque quando você confia plenamente e age com integridade, desenvolve uma estabilidade que nenhuma circunstância pode te tirar. E essa estabilidade interior é, em si mesma, uma das formas mais elevadas de sucesso. Confiar em Deus e agir com disciplina não são forças opostas, são forças que se completam. A fé sem ação é ilusão, a ação sem fé é esgotamento. Mas quando você une as duas, algo diferente acontece. Você avança com propósito, suporta com paciência e constrói com caráter. O desafio que fica é simples e direto. Hoje, antes de terminar o dia, identifique uma área da sua vida em que você está tentando controlar tudo sozinho e se pergunte: o que aconteceria se eu fizesse a minha parte com excelência e confiasse no restante? Porque a verdadeira guia não elimina o caminho difícil, ela transforma quem você se torna enquanto o percorre.